Vamos iniciar a nossa quarta videoaula de História no terceiro ano integrado. Nessa nossa quarta videoaula nós vamos começar a falar sobre o nazismo para podermos entrar na Segunda Guerra Mundial. Então, o que teria sido o nazismo? O nazismo foi um partido político alemão que, através da figura de Adolf Hitler, vai difundir a ideologia racista, violência pela Alemanha e se espalhando pelo mundo inteiro. Então, isto é nazismo. Sempre você ouvir falar sobre nazismo, pense na pior coisa que já existiu na face da Terra. Uma coisa realmente terrível que nunca deveria ter acontecido. O que permitiu a expansão do nazismo, o surgimento e a expansão do nazismo? Primeiramente, nós podemos citar a situação econômica e social da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha, que foi a grande responsável, não a única, mas a grande responsável pela Primeira Guerra Mundial, foi derrotada. E toda a culpa recaiu sobre ela. Então ela teve que pagar indenizações, multas aos vencedores. O exército alemão foi humilhado, foi reduzido. A Alemanha não tinha permissão de possuir armamento pesado. Então foram uma série de penalidades que fez com que a Alemanha caísse numa situação terrível, não só moralmente, mas também economicamente. E isso vai fazer com que os alemães alimentem um sentimento de raiva, de inveja e de vingança. Nós vamos ter também o Tratado de Versalhes, que é onde todas essas questões vão ser decididas, tudo que eu falei agora há pouco, que vai ser decidido nesse Tratado de Versalhes. Nós temos o nacionalismo extremo, um assunto que a gente viu na aula passada. Isso vai se espalhar por toda a Alemanha, principalmente sobre a figura de Hitler, onde Hitler passa a ser visto como um salvador da Alemanha, como um grande herói, quase um deus. Nós temos também a ideia de superioridade ariana. Isso se espalha dentro da Alemanha. Muitos alemães começam a se achar superiores, não só a pessoas de outros continentes, mas até mesmo que os próprios europeus. Eles acreditavam que eram descendentes de uma raça antiga chamada arianos, que teria vindo da Ásia para a Europa, seriam loiros, fortes, altamente intelectuais, que teriam dado origem ao povo alemão. Uma besteira, uma loucura, uma insanidade, mas que através das ideias de Hitler se propaga. Nós temos também o antissemitismo. Eles começam a difundir um pensamento antissemita. E o que seria esse antissemitismo? É quando você persegue o povo judeu, quando você trata com xenofobia, com agressividade, violência o povo judeu. Chamamos isso de antissemitismo. Semitas são povos antigos, povos que deram origem ao povo judeu. Temos também que falar sobre a questão da grande crise de 1929. Se em 1929 os Estados Unidos entrou num colapso total, a Alemanha, que já estava em uma situação caótica na economia, vai para um estado ainda pior. Só para vocês terem uma ideia o quanto foi negativo a situação econômica da Alemanha durante esse período, que muitas pessoas começaram a usar o dinheiro como papel higiênico. Veja só, utilizando o dinheiro, sairia muito mais barato você usar dinheiro, notas de dinheiro como papel higiênico, do que conseguir comprar um rolo de papel higiênico. Então esse é o maior símbolo de o quanto foi terrível a crise dentro da Alemanha. E essa situação caótica na economia da Alemanha também propiciou que Hitler ganhasse espaço. Vamos falar um pouco sobre esse indivíduo, sobre Hitler e a sua ascensão ao poder. Hitler ele nasceu na cidade de Braunau, na Áustria, no dia 20 de abril de 1889. Ele não nasceu na Alemanha propriamente dita, ele nasceu na Áustria, que por uma série de questões acaba sendo uma espécie de país associado da Alemanha, passou a ser um território alemão durante muito tempo. Então quem nascia na Áustria era mais ou menos um pé na Alemanha, um pé fora, vamos dizer assim. Nós vamos ter também
Na juventude, Hitler almejou ser pintor. O sonho dele era ser pintor, ele queria ser artista. Fracassou, não conseguiu, né? Nós vamos ter também a morte da sua mãe, ainda na sua juventude, e ele passou a ser um mendigo, vivia nas ruas, vendendo suas pinturas para conseguir comprar comida. Então veja bem como um indivíduo que chegou à mendicância, né, aí viver nas ruas, dormindo em albergues, vivendo de favores, ter chegado aonde ele chegou. Com a chegada da Primeira Guerra Mundial, Hitler se alista no exército. Essa segunda fotografia aí do meio é desse momento da vida dele. Ele inclusive tentou se alistar no exército austríaco, foi recusado, considerado ele magro e pequeno demais para ser do exército. E ele tentou entrar no exército alemão e assim ele conseguiu entrar na guerra. Na guerra ele se destaca, ele recebe medalhas, não era covarde, realmente conseguiu um bom desempenho lá dentro e chegou até a posição de cabo. Sobreviveu à guerra, conseguiu passar por esse período, apesar de que a Alemanha foi derrotada, né, na Primeira Guerra Mundial, mas Hitler sobrevive e é destinado a ser uma espécie de espião pelo exército. Espião de quê? Do Partido Novo que estava surgindo ali em Berlim, que era o Partido dos Trabalhadores Alemães, né? Um partido que se suspeitava ser comunista, né? Então Hitler é colocado ali para ser um espião. Lá dentro ele vai ganhando espaço, vai gostando e acaba se associando ao partido, depois transformando esse partido em partido nazista. Inclusive Hitler, né, como era um pintor, que cria aquele símbolo nazista da suástica dentro da bandeira vermelha. Em 1923, Hitler ele tenta um golpe para tomar o governo na Alemanha. Nesse momento ele já era um dos políticos mais importantes da Alemanha, já tinha tentado se candidatar a chanceler, né, a governante da Alemanha, e não consegue, não se elege, né, e em 1923 ele tenta dar um golpe, é derrotado, não consegue apoio suficiente, é preso, né, só que na prisão, ele passa um ano preso, ele acaba sendo tratado como um milionário ali dentro. Não é bem uma prisão, é uma espécie de mansão onde ele fica ali preso por um ano, e lá ele escreve um livro que ele chamou de Minha Luta. Esse livro na verdade é uma junção de mentiras, né? Ele inventa uma série de mentiras, que ele é de sangue puro, descendente de ariano, passa toda essa lero-lero, essa conversa fiada para enganar o povo alemão, e usando todo esse racismo, esse antissemitismo, essa loucura toda, esse livro dele acaba sendo um grande sucesso. Após um ano ele é julgado e é liberado, ganha a liberdade. Em 1933, com mais sucesso político ainda, com grande pressão política sobre o governante, né, da Alemanha, seu livro, um dos mais vendidos na época, ele acaba ganhando o posto de chanceler. O que seria o chanceler? É como se fosse um vice-presidente. Você tem o presidente e tem o chanceler. Esse chanceler não é eleito pelo povo, ele é escolhido pelo presidente, pelo governante. Então, graças à sua influência, graças à sua pressão política, ele acaba ganhando esse cargo. O presidente Hindenburg, ele é obrigado a escolher Hitler, e Hitler fica ali sendo o segundo mais poderoso do governo. Acontece que no ano de 1934, o presidente Hindenburg morre e Hitler assume o governo, não porque foi eleito, mas porque teve pressão política suficiente para ser indicado como chanceler. E daí para frente ele só sai pós Segunda Guerra Mundial com sua morte, né? Ele assume e vira o grande ditador da Alemanha. Após assumir o governo, Hitler então inaugura o que ele chamou de Terceiro Reich, o que para nós seria o equivalente ao governo absoluto, né? Então aí seria todo o controle de Hitler e do partido nazista sobre a Alemanha. Vamos ver aqui as primeiras medidas tomadas por Hitler com esse Terceiro Reich. Nós vamos ter, para combater a miséria e o desemprego que estava acabando com a Alemanha, ele implanta um sistema imitando o New Deal americano. Então ele cria esse programa para tirar a Alemanha do buraco, tirar a Alemanha da crise.
Ele começa também a assassinar os seus adversários políticos, aqueles que eram contra Hitler, que pregavam contra ele, os outros partidos políticos que eram contra ele, matava, ele mandava assassinar ou expulsava do país. Nós vamos ter também a censura dos meios de comunicação, a produção cultural. Então, qualquer tipo de trabalho, seja cinema, revistas, jornais, rádio, que falasse contra Hitler, ele tocava fogo, ele destruía, ele prendia, ele matava, ele censurava, controlava totalmente. Na Alemanha só se podia falar bem dele, mal jamais. Ele utilizava a propaganda a seu favor. Existiam vários jornais nazistas, várias revistas. Ele começou a investir em cinema, filmes feitos para exaltar Hitler, e cada vez mais a imagem dele vai ficando mais populares. Vocês veem aí uma foto de uma revista da época e um pôster de rua onde Hitler é mostrado quase como um deus, um santo, parece uma imagem de uma igreja, né? Então ele criava toda essa estrutura para ir ficando mais amado, cada vez mais amado pela população. Nós vamos ter a violência como forma de governo, ele usa a força bruta para dominar as pessoas, e nós temos o início das perseguições ao povo judeu. O povo judeu que já vivia na Alemanha há muito tempo, já eram médicos, empresários, todas as profissões dos judeus ali viviam, pessoas, cidadãos de bem que contribuíam para o bem do país. Inclusive muitos foram heróis de guerra, lutaram na Primeira Guerra Mundial, tinham condecorações, eram pessoas valiosas, cidadãos importantes para a sociedade. Mesmo assim, Hitler, com seu ódio, com seu preconceito, vai perseguir essas pessoas. Nós temos aqui as instituições criadas por Hitler, né, para manter o seu poder, a máquina repressora. A primeira instituição que eles criaram foi a SA. A SA foi criada antes de Hitler chegar ao poder, né, quando ele ainda era o presidente do Partido Nazista, um político da Alemanha. Essa SA era uma força paramilitar, como se fosse um exército nazista, né, um exército do partido, com a finalidade de promover atos de violência nas ruas. Hitler vai extinguir essa SA no ano de 1934, quando ele já estava no poder. Em seguida nós temos a SS, era a tropa de elite militar de Hitler, né? Estava acima do exército alemão. Essa era a tropa exclusiva de Hitler. São esses que vocês veem aí com os trajes negros, né? Geralmente nos filmes que mostram o nazismo, vocês veem bastante esses soldados, esses oficiais da tropa de elite de Hitler. Os grandes líderes nazistas eram todos da SA. Eles agiam sem a interferência do exército alemão, estavam acima das forças armadas da Alemanha. Nós temos também a Gestapo, que é a polícia secreta de Hitler. A função deles era investigar, interrogar, torturar e até executar qualquer suspeito de ser antinazista ou um adversário de Hitler. Não importa se você era pobre ou rico, caiu na Gestapo, dificilmente você sairia vivo. Nós temos também as organizações de disseminação da ideologia nazista, como por exemplo a Juventude Hitlerista, era tipo os escoteiros, crianças que eram doutrinadas para serem nazistas, adorarem Hitler, né? Nós temos a Liga das Jovens e Mães Alemães, eles buscavam pegar desde o berço, né? Desde criancinha essas pessoas, e até mesmo professores e estudantes. Em cada escola tinha que ter, em cada sala de aula, um retrato imenso de Hitler, né? Então ele era mostrado de uma forma a ser adorado pela população. Temos a ideia de raça pura. Hitler pregava isso. Eu já falei para vocês em outro slide mais atrás. Os alemães seriam descendentes diretos de um povo antigo chamado ariano. Por isso eles seriam superiores ao resto do mundo. Seria a raça mais importante, mais poderosa, que tinha o direito de governar o mundo. Ele vai aplicar a ciência, a purificação da raça em cima disso, estimulando casamentos entre alemães para gerar filhos puros, vamos dizer assim. Condenava casamentos entre nacionalidades diferentes, etnias diferentes. Nós vamos ter casamentos e reprodução somente entre alemães, a propaganda racista alemã, né, e a eliminação dos incapazes, né, chegaram a esse ponto, a esterilização e o assassinato de deficientes, né. Ele realmente não queria que houvesse ninguém que ele considerasse inferior.
E finalmente nós temos os judeus se tornando os inimigos do nazismo. Finalmente Hitler coloca para perseguir esse povo, o povo judeu. Aí nós temos como razões questões religiosas e econômicas. Hitler ele não aceitava que os judeus eram mais bem-sucedidos que ele. Como ele chegou a ser mendigo, ele tinha essa inveja, essa raiva guardada dentro dele. Também a questão religiosa, por acreditar que o povo judeu teria sido responsável pela crucificação de Cristo. Parece ser estranho, mas Hitler era cristão. Ele chegou até a pensar em entrar para o seminário e ser padre. É um absurdo que um monstro desse seja cristão, mas o mundo está cheio de pessoas terríveis que se dizem cristãos. É muito fácil você se justificar dizendo eu sou cristão, mas no final você é uma pessoa horrorosa, né? Então, para ser cristão é realmente bom que você defenda os ideais de igualdade para todos que Jesus pregava, né? Então, essa contradição existia no caso de Hitler. Nós temos perseguições, o povo judeu começa a ser perseguido. Primeiro eles vão perder suas propriedades, expropriação, os bens dos judeus são tomados, suas casas, suas empresas, seus objetos valiosos. Depois nós temos a segregação, os judeus são isolados dentro de guetos, como se você pegasse um bairro e fechasse ele de muros e ali dentro só podia ficar os judeus. Nós vamos ter o trabalho forçado, chega um ponto que ele começa a levar milhares e milhares de judeus para campos de concentração e trabalho forçado, e finalmente a execução. Esses judeus começam a ser exterminados nesses campos de concentração. Tudo isso a gente vai ver na próxima videoaula, certo? Com mais detalhes, que é o Holocausto. Então nós temos até mesmo pesquisas e experiências científicas sendo realizadas com judeus. Coisas abomináveis, de filme de terror realmente. Existe o caso de um médico nazista, né, da SS, o Mengele, que gostava de fazer experiências com crianças, e principalmente com crianças gêmeas. Então era do tipo arrancar o braço, injetar veneno no olho, fazer transplantes sem uso de anestesia. Coisas abomináveis eram feitas com crianças, experiências científicas terríveis, coisas realmente inacreditáveis. E esse médico nazista, Mengele, acabou fugindo, escapou, veio se refugiar na América do Sul. Existem relatos que ele acabou morrendo, inclusive no Brasil, escondido, sem ninguém saber quem era ele, né? Então, na próxima aula nós vamos ver isso com mais detalhes. Encerramos por hoje. Vamos ver agora um vídeo e em seguida a nossa atividade. A ascensão do nazismo e de seu líder Adolf Hitler, um pintor frustrado na juventude e um ex-soldado do exército alemão durante a Primeira Guerra Mundial, é um desses fenômenos que não se pode explicar sem recorrer às condições históricas daquele momento. Mas antes disso, vamos falar um pouco sobre esse sinistro personagem. Não se sabe muito sobre as origens familiares de Adolf Hitler, e o pior é que ler a sua autobiografia também não ajuda muito a conhecê-las, já que nela foi construída uma imagem de sua infância condizente com a posição de líder nacionalista que ele aspirava. Então fica difícil saber se o que está escrito ali é verdade ou apenas a fantasia de um lunático ambicioso. Sabe-se, no entanto, que Hitler nasceu em 1889 numa cidadezinha no norte da Áustria. Sim, Hitler não era alemão. Filho de um funcionário público e de sua empregada, que por sinal também era prima do pai dele, Hitler vinha de uma família provinciana e relativamente pobre. Após a morte de seus pais, o jovem Hitler, na época com 19 anos, se mudou para Viena, onde tentou a sorte como artista. Porém, o seu sonho foi por água abaixo quando a Academia de Belas Artes da cidade rejeitou ele como aluno. Sem muita saída, Hitler começou a vender a sua arte nas ruas da capital. Foi vender a sua arte com as coisas que a natureza dá. Foi ainda durante essa estadia em Viena que Hitler teve o seu primeiro contato com as ideias antissemitas de Liebenfels e com o pan-germanismo de Schonerer, que o levaram a acreditar piamente uma suposta superioridade da raça ariana. Com as suas pretensões artísticas destruídas, Hitler se mudou novamente. Dessa vez, ele foi para Munique, e foi lá que o garoto decidiu se alistar no exército alemão. Não por acaso, era bem a época que estava rolando o começo
começo da Primeira Guerra Mundial. Empolgado com as ideias nacionalistas de seu tempo, Hitler achou que era uma boa ideia metralhar outras pessoas. Mas, felizmente, sua carreira como militar não foi muito melhor do que como pintor. Por ter vindo de outro país, Hitler nunca conseguiu ser nada além de um soldado raso, apesar de receber algumas medalhas pelo seu empenho e determinação. De qualquer forma, a experiência na guerra deixou nele uma série de ressentimentos que teriam consequências dramáticas para a história da Europa e do mundo. Em novembro de 1918, a Primeira Guerra Mundial terminou com a Alemanha derrotada e humilhada pelas potências aliadas. E no ano seguinte, o Tratado de Versalhes foi assinado e formalizou o fim desse conflito. Esse tratado obrigou a Alemanha a abrir mão de suas colônias e de partes de seu território, a assumir a culpa pelos danos causados à Tríplice Entente, a pagar uma multa enorme para custear as reparações de guerra e, para completar, a Alemanha foi forçada a diminuir os seus efetivos militares de mais de 13 milhões de soldados para apenas 100 mil homens. O país que havia entrado na guerra como uma potência imperialista de salto alto, toda orgulhosa e poderosa, saiu dela arruinada, retalhada, endividada e praticamente sem exército e indústria. Não dá nem para imaginar o tamanho do recalque que essa derrota causou em boa parte dos alemães. Aquela vitória esmagadora que iria provar a superioridade alemã só não rolou. Hitler literalmente encarnou esse sentimento amargo de derrota. Mas mais do que isso, ele soube se aproveitar desse clima de insatisfação generalizada para levar adiante um plano macabro. Em 1919 foi estabelecida no Império Alemão uma república conhecida como República de Weimar. Ela instituiu um regime democrático em que havia um parlamento federal, eleito pela população, chamado de Reichstag, e um presidente da república, responsável por nomear o chanceler, a autoridade máxima do poder executivo. Porém, os primeiros anos dessa república foram muito turbulentos. A economia não ia nada bem. As dívidas acabaram com os cofres públicos. A inflação atingiu níveis estratosféricos e, como consequência final, o bolso dos trabalhadores da classe média alemã havia ficado completamente vazio. Por essas e outras, o SPD, Partido Social Democrata Alemão, que comandava o governo, começou a enfrentar muita oposição. Os conservadores de direita defendiam a reorganização da monarquia e os mais radicais propunham até uma ditadura. Já os grupos de esquerda criticavam as reformas republicanas como insuficientes e alguns chegavam a propor a instauração de um regime comunista. Por causa dessa polarização ideológica, surgiram diversos tipos de discursos políticos. O problema é que alguns eram extremamente perigosos para a frágil democracia germânica. Haviam mais de 70 grupos que possuíam um discurso nacionalista e positivista que culpava os democratas, os judeus, os liberais e os movimentos de esquerda pela derrota na Primeira Guerra Mundial e pelo Tratado de Versalhes. A Revolução Bolchevique de 1917 deixou muita gente com medo. E dentro desses grupos teve um que acabou se destacando muito. Em 5 de janeiro de 1919, na Baviera, foi fundado o Partido Trabalhador Alemão. Em setembro do mesmo ano, nosso sinistro Hitler se filiou ao partido. E ainda nesse ano de 1919, ele chegou a se tornar o principal orador do grupo. Em 1920, eles adotaram o nome Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, NSDAP, e definiram as diretrizes ideológicas que seriam adotadas. O antissemitismo, os caras queriam que os judeus fossem eliminados dos cargos políticos, da imprensa e que ainda fosse criada uma legislação específica para eles. Legislação essa que os reduziria a menos do que estrangeiros. O extremo nacionalismo, a crítica ao capitalismo internacional e a criação de um forte poderio militar formaram o alicerce do partido de Adolf Hitler. Também no ano de 1920 foi fundada a SA, a Polícia Paramilitar Nazista, que alguns anos mais tarde daria lugar à temida SS. Inicialmente, os nazistas concentravam-se na cidade de Munique e contavam com um número relativamente pequeno de adeptos, que vinham dos setores mais extremistas da direita alemã, movidos pelo ódio antissemita e pelo fanatismo nacionalista. Em apenas 3 anos, o partido cresceu de uma forma expressiva, chegando a uma soma de 55 mil filiados, sendo que grande parte desse número fazia parte da camada influente no governo, no exército e na alta burguesia. Mas por que isso? Poderíamos dizer que foi o discurso radical contra os judeus, que foi a capacidade retórica de Hitler, ou até mesmo a incorporação de grupos paramilitares por conta de relações privilegiadas com o exército. Só que a real é essa. Assim como na Itália de Mussolini, os ideais do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães preencheram um vácuo político. Hitler soube explorar os medos perante o capitalismo numa era de depressão pós-guerra, o crescimento de uma esquerda mais militante e um sentimento de humilhação nacional resultante
do final da Primeira Guerra Mundial. Enquanto o atrito entre os ideais democráticos e os ideais comunistas desgastava a recente República Alemã, o nazismo surgiu como uma terceira opção. Para muitos, a última opção para evitar o colapso do frágil liberalismo alemão e a revolução do proletariado. Enfim, voltando ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou simplesmente Partido Nazista. A crise política e econômica transformou a Alemanha em um barril de pólvora prestes a explodir. O estouro, porém, veio de dentro de uma cervejaria. Em novembro de 1923, inspirados no movimento fascista de Mussolini, Hitler e alguns de seus companheiros de partido iniciaram uma rebelião em uma cervejaria de Munique. Usando a crise como pano de fundo, os nazistas iniciaram um golpe para tomar as rédeas da Alemanha. O golpe arquitetado por ele e seus companheiros de partido em 1923, que ficaria conhecido como Putsch de Munique, foi um fracasso. Hitler foi preso e o partido ficou praticamente desestruturado, mas Adolfinho não se abalou com isso. Durante os 9 meses em que ficou preso, ele escreveu sua autobiografia, intitulada de Mein Kampf. Lá ele deixou registrado todo o seu ódio aos judeus e comunistas, além de ter exaltado muito o nacionalismo alemão. No fundo, ele só reforçou os ideais do partido nazista através da sua história de vida. Entretanto, ao sair da prisão, Hitler se deparou com uma Alemanha bem diferente daquela que conhecia quando foi preso. Entre 1924 e 1929, a economia do país havia passado por uma recuperação graças à ajuda de capital norte-americano. As indústrias retomaram suas atividades, as taxas de desemprego e de inflação diminuíram, os salários aumentaram, tudo muito bem, tudo muito bom. Isso sem falar que Hitler teria que esperar até 1930 para que seu partido começasse a se erguer novamente como uma força política influente. A situação estava complicada para Adolfinho. Só que aí a grande crise de 1929 chegou à Europa. Então, a íntima relação com os Estados Unidos, o país antes responsável pela reabilitação econômica deles, acabou levando a Alemanha mais uma vez à ruína. Pra quem não tá ligado aí, essa crise começou justamente nos Estados Unidos. E dessa vez foi ainda pior. As indústrias alemãs e o setor bancário quebraram completamente. Em 1930, a produção industrial alemã caiu para 58% do que era em 1928. Mais de 5 milhões de trabalhadores perderam o emprego, o que dá mais ou menos 8% da população. As consequências dessa crise foram tão severas que o governo alemão não conseguiu fazer muita coisa naquele primeiro momento. Porém, essa suposta incompetência do Reichstag em lidar com a crise não passou desapercebida. Por causa dessa situação caótica que se instaurou na Alemanha, vários setores da população alemã começaram a perder a fé no sistema de partido e na própria república. Olha aí o tempo fechando para a democracia. O pior é que ainda a Constituição de Weimar, apesar de essencialmente liberal e democrática, previa a possibilidade de um regime ditatorial em casos de exceção. E foi exatamente por essa fresta que Hitler e os nazistas chegaram ao poder. Apoiado por parte dos empresários, da classe média e dos trabalhadores alemães, o partido nazista conquistou influência suficiente no parlamento, mais precisamente 230 de 608 cadeiras no Parlamento Federal, para, em 1933, conseguir forçar a nomeação de Adolf Hitler para o cargo de chanceler. Você entendeu? Chanceler, sacou? O cargo mais importante do rolê. Aqui jaz a democracia. Inscreva-se no canal. Dá uma olhada no que aconteceu depois. Os partidos da oposição foram imediatamente colocados na ilegalidade. Os nazistas abriram o primeiro campo de concentração em Dachau. No começo ele era para abrigar os prisioneiros políticos, só que aí ele digievoluiu para uma casa de assassinato de artistas, intelectuais, ciganos, pessoas deficientes, homossexuais e principalmente judeus. Hitler se apropriou também da presidência da República e se tornou o único chefe de Estado do país, o Führer. A chegada de Hitler no poder inaugurou o chamado Terceiro Reich, um dos períodos mais tenebrosos da história recente da Europa. Uma vez com o poder consolidado, os nazistas colocaram toda a sua atenção em acabar com o Tratado de Versalhes e restaurar a glória do Império Alemão. Vou ser bem sincero com vocês. Teve um pessoal lá que achou isso bem da hora. Alegando que o Tratado de Versalhes havia separado alemães de alemães, com a criação de estados como a Áustria e a Tchecoslováquia, e que toda nação, quando chega a certo patamar de desenvolvimento, precisa conquistar territórios menos desenvolvidos, teoria do espaço vital lá do Hatzel, eles finalmente começaram o expansionismo alemão. Reocuparam a Renânia em 1936, anexaram a Áustria em 1938, invadiram a Tchecoslováquia em 1939 e, em 1º de setembro de 1939, foram para cima da Polônia.
Entretanto, esse último movimento fez com que a Inglaterra e a França declarassem guerra à Alemanha, começando assim a Segunda Guerra Mundial. Só vou fazer uma última consideração aqui. Tenham em mente que Hitler não agiu sozinho. Suas ordens contaram com o apoio, a obediência ou mesmo a indiferença de muita gente. Antes de tudo, Hitler foi um dos produtos mais sombrios de uma Alemanha, de uma Europa e de valores sociais. Não esqueçam de colocar o nome de vocês e a turma. Questão número 1, descreva o nazismo e o seu efeito sobre o mundo. Questão 2, o que foi o Terceiro Reich. E questão 3, descreva a ideia de raça pura. É isso, gente. Bons estudos e até a nossa próxima videoaula.